Abra aí a palavra do Senhor, Evangelho de Mateus, capítulo 25 do Evangelho de Mateus. Na bênção. O Donato está aqui conosco hoje, né? Bênção de Deus, está lá atrás. Oh, maravilha. Eu falei para ele que depois nós vamos cantar para ele a música do Inimigo Pelejou, especialmente para ele. Pelejou, mas não conseguiu. Vaso ruim não quebra, gente. É maravilha. Brincadeira, viu, Donato? Vaso protegido do Senhor. Amém. Mas é muito bom e agradável, né? Poder vê-lo aqui, e Deus vai continuar a fazer. Como está fazendo na vida dele, vai fazer nas nossas. Como tem feito na vida de muitos por aqui, que nós somos testemunha disso. Acompanhe comigo. Evangelho de Mateus, capítulo 25, verso 31. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos e anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Todas as nações se reunirão diante dele, e ele apartará uns dos outros, como o pastor aparta os bodes das ovelhas. E ele porá as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Amém? Podem sentar, tome o teu lugar. E eu queria pedir agora, em nome de Jesus, que fiquemos atentos à palavra. Vamos evitar de levantar, tomar água, ir ao banheiro, a não ser de extrema necessidade. O nosso Deus é Deus que age nas nossas vidas. Amém, meus irmãos? Tem agido e vai continuar a agir, fazer. E hoje eu quero estar falando a respeito do juízo de Deus. E vamos estar meditando e tomando posse daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Nos dias atuais, nós temos certa dificuldade em entender a questão e aceitar a ideia do juízo de Deus. Nós temos certa dificuldade até pela maneira como nós vivemos, o país em que nós vivemos, em que a justiça nunca é muito certa. Mas a justiça humana pode ser errada, pode não funcionar, mas nós vamos entender hoje que o nosso Deus é justo juiz. Amém? E o juízo dele virá sobre a terra. É palavra. E quando nós falamos que nós somos cristãos, nós não podemos descartar de hipótese alguma a questão do juízo de Deus. Mesmo com toda a dificuldade que temos de entender. Muitas vezes, nós carregamos conosco aquela questão de que o ser humano em si foi mudando, evoluindo, melhorando a sua capacidade, a sua maneira de agir, o domínio sobre a natureza e sobre todas as coisas, a sua criatividade em cima de tudo. E nós achamos que nós estamos emancipados com relação ao juízo de Deus. Assim como, por exemplo, tem coisas na nossa sociedade, por exemplo, que nós julgamos que pelo fato de sermos adultos, nós não precisamos seguir determinadas regras. Isso é para criança, para adolescente ou para jovem. Então esse tipo de mentalidade vem nos acompanhando. Esse tipo de mentalidade vem deturpando aquilo que a palavra diz, e que o nosso Deus, ele sempre agirá, como eu acabei de ler aqui, acabamos de ler junto nessa passagem. E ele e fará juízo sobre a terra. Para uns, essa questão de juízo é coisa de esclerose, coisa do passado, coisa de povo subdesenvolvido. Para uns, por exemplo, essa questão é por causa das leis antigamente, o rigor da lei, o rigor da maneira como era colocada. Aí havia necessidade de dizer e falar a respeito de um juízo divino. Para outros, nós ouvimos e podemos comentar que é um conceito que veio também, por exemplo, devido à revolta interna, de problemas que passaram, dificuldades, fome, necessidades.
porque nem sempre tinham o que nós temos hoje, as facilidades. Então havia aquele conceito que foi jogado na humanidade de um juízo divino, uma consequência, e essas coisas também perduram. Para outros, porém, nós vemos a questão do juízo divino como um poder de dominar a massa, de dominar o povo. Porque quando eu falo de um juízo de Deus, e eu como às vezes promotor desse juízo, eu posso dominar. E eu quero dizer o seguinte, não descarto nenhuma dessas possibilidades que talvez tenha havido no meio do povo, no meio da nossa sociedade, do caminhar da humanidade, de toda a história da humanidade. Porém, eu quero dizer o seguinte, o juízo de Deus é bíblico. Amém, meus irmãos? O juízo de Deus é palavra. E nós não podemos simplesmente tirar algo daquilo que Deus determinou. O próprio Senhor Jesus, na sua palavra, nos seus ensinos, ele fala a respeito dos seus juízos, como pessoa, como ser humano que veio, homem e Deus, e fala a respeito do juízo do Pai. Então nós temos tudo isso nas nossas vidas, e nós precisamos entender. Basta a gente parar um pouquinho para analisar que toda a história narrada, de Gênesis, Apocalipse, tem começo, meio e fim. Amém, meus irmãos? Nós vemos lá em Gênesis 1:1 que Deus criou todas as coisas. Início. Amém? Nós vemos também no livro de Mateus, falando a respeito de que o Evangelho será pregado em toda a terra, em todas as nações, e aí virá o fim. E nós vemos também em Gálatas 4:4 que Jesus, ele nasceu sobre a questão de mulher e sobre a lei, para que pudesse manter aquilo que era dele, a plenitude dos tempos, o meio. Então nós vemos que teve um início, nós vemos que Jesus, com a sua vinda, é a plenitude dos tempos, é um meio, e nós vemos que terá um fim. Bom, ele tem começo, meio e fim. E nós afirmamos sermos cristãos e tomarmos posse da palavra do Senhor, e que Deus é amor, e que tem grandes virtudes, e que Ele é justo. Obviamente, Ele tem que fazer justiça. Amém? Não tem como falarmos a respeito de um Deus justo e pegarmos e anularmos a justiça de Deus, o juízo de Deus sobre as nossas vidas. Não tem como nós descartarmos essa parte da Bíblia, mesmo que o inimigo tenha tentado inculcar na igreja, no meio do povo dele, essa questão de que a história da carochinha, é conto de fadas, principalmente hoje em dia, que Deus é tão bom, mas tão bom que não esqueça. Ou então, Deus é brasileiro, lá no final ele vai dar um jeitinho. Lá no final ele vai dar um jeito de aprovar-nos, de empurrar para frente. Ele é bom. Se ele é bom, ele não vai deixar que aconteça nada de ruim. Ele é bom, porém ele é justo. Amém, meus irmãos? E quando nós falamos de juízo de Deus, nós vemos aqui alguns pontos. Eu quero estar pegando com vocês rapidamente. Vamos lá, vamos estar folhando um pouquinho na palavra do Senhor. Então, vai comigo, Apocalipse. Vamos lá, fala de juízo, obviamente, caímos no livro de Apocalipse. Não necessariamente só o livro de Apocalipse, porém aqui tem algo muito importante para nós. Pega o capítulo 18 do livro de Apocalipse, para nós começarmos a entender alguns princípios de Deus, a questão do juízo do Senhor. Amém? Acharam aí capítulo 18 do livro de Apocalipse? Depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha uma grande autoridade, e a terra foi iluminada com o seu esplendor. E ele clamou com poderosa voz: caiu a grande Babilônia, que se tornou morada de demônios, e guarida de todo o espírito imundo, e esconderijo de toda a ave imunda e detestável.
pois todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela, os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância da sua luxúria. Ouvi outra voz do céu dizer: sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, para que não incorra nas suas pragas. Amém, meus irmãos? Esse aqui é um dos juízos do Senhor. Esse é um dos juízos que nós teremos do Senhor. É juízo sobre as estruturas que dominam e dominaram a história da humanidade, que principalmente a prostituição da palavra de Deus. Esse é um dos juízos de Deus. E o Senhor deixou muito bem claro aqui. Se você voltar depois dessas coisas, que coisas? Depois que ele viu aquela mulher montada na besta, a Babilônia, a meretriz, ele falou: olha, sai, povo meu, do meio desses povos. Ali está falando a respeito de um juízo, de estruturas de deturpação da palavra. Está falando de um dos juízos do Senhor. Quer ver? Depois, vamos. Versículo 8. Portanto, no mesmo dia virão as suas pragas, a morte, o pranto e a fome. Será queimada no fogo, pois forte é o Senhor Deus que a julga. Amém, meus irmãos? Então, toda uma estrutura. Eu não estou falando aqui de uma denominação, mas toda a estrutura religiosa que prostitui a palavra do Senhor, toda a estrutura religiosa que pega a palavra de Deus e deturpa, dizendo ser de Deus, para que leve o povo ao pecado, leve o povo à luxúria, leve o povo a ser detestável, como está lançado aqui, será julgado pelo Senhor. Uma outra questão que nós vemos, um pouquinho mais à frente, Apocalipse mesmo. Vai um pouquinho mais à frente comigo, agora no próximo capítulo, 2 para frente, capítulo 20. Capítulo 20. Amém? Versículo 11, acompanhe comigo aí na sua Bíblia. Capítulo 20, versículo 11. Então vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele. Da presença dele fugiram da terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. Abriram seus livros. Abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Amém? Esse aqui é um julgamento, mais um julgamento. Então nós vemos que a grande meretriz, aquela que deturpa a palavra do Senhor, as denominações, aqueles espíritos de religiosidade que pegam e prostituem a palavra de Deus, serão julgados pelo nosso Deus, e o nosso Deus é justo. Amém? Agora nós vemos aqui um outro julgamento. Nós vemos aqui um julgamento de todos aqueles que não seguiram o livro da vida. Qual é o livro da vida, meu irmão? Está aí na sua mão. Quem tem, né? Tem uns que às vezes não trouxeram hoje, mas daí traz na próxima vez, né? Então, serão julgados. Serão julgados todos aqueles. Então nós lemos ali em Mateus, nós vimos um tipo de julgamento. O julgamento do trono da graça. Agora nós estamos falando do julgamento, falamos do julgamento da grande meretriz, daquela que prostitui a palavra. E aqui nós vemos um outro julgamento, o julgamento do trono branco, aonde serão julgados todos, sem exceção. Aqueles que não seguiram, preste atenção, gente. Vamos ler novamente. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. Abriram-se livros. Abriram-se outro livro. Olha, abriram-se livros. Aqui está falando dos livros pessoais da vida. Amém? De cada um. E abriu um outro livro, um único. Amém, meus irmãos? E aqui continua. Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros. O que fez? Você não aceitou? O que diz o livro da vida? Então, aqui nós vemos o julgamento de todos os povos, nações e línguas. Ninguém ficará sem passar por esse juízo. Amém?
Esse juízo, nós, igreja, povo de Deus, os santos, estaremos já nas bodas do Cordeiro. Amém, meus irmãos? Depois viremos junto com ele e assistiremos de camarote esse julgamento. Claro que já transformado, já libertos de todo o mal, para que não fiquemos naquela questão: esse merecia mesmo, dá-lhe nele, Senhor. Esse aí me judiou muito. Pega aí, desce a borracha, Jeová. Ai, aquele ali, né, nem sabia que ele podia estar aí, manda. Não, estaremos lá simplesmente para testemunhar e ver que o nosso Deus é justo. Amém? E quando nós falamos disso, nós lemos isso aqui, obviamente, eu gosto de imaginar a cena, eu gosto de imaginar todo o acontecimento. Eu imagino assim uma grande planície cósmica, que precisa ser grande. E ali vai estar os malfeitores, vai estar tudo aquilo, desde a fundação do mundo, aqueles que fizeram coisas horríveis. Então, eu imagino, tá? Friso meu, gente, separadinhos, bruxos aqui, idólatras ali, né? Aqueles que fizeram tal coisa aqui, para cá, tudo separadinho. Então eu imagino assim, tudo meio separado, aquela grande cena. E realmente terá o julgamento. Agora tem algo que nós precisamos entender, e que muitas vezes é difícil para nós, como crentes no Senhor, como cristão, que esse mesmo Deus que julgará a grande meretriz, aquela que pega a palavra do Senhor e prostitui, que julgará todos aqueles que não aceitaram a verdade do livro da vida, esse mesmo Deus vai dar uma varrida na igreja. Ai, pastor, vai dar uma varrida na igreja. A pastora Marta abriu o culto aqui com aquela palavra que o joio cresce no meio do trigo. E o Senhor foi muito bem claro, o próprio Senhor Jesus. E aqui eu estou falando agora de um outro juízo. Ele fala assim, falaram, puxa vida, o Senhor veio, nós preparamos a terra, semeamos da boa semente. E à noite, na escuridão, nas trevas, veio o inimigo e semeou joio. E cresceram os dois juntos. Senhor, me dá liberdade aí para que eu vá lá e tire agora e vamos separar. Joio para um lado, vamos pegar, arrancar o joio. O Senhor fala, porque o joio é muito parecido com o trigo. A questão, a pastora falou aqui rapidamente, mas só para relembrar. O trigo e o joio, eles são da mesma família. Eles são da família das gramíneas. Eles são muito parecidos. Inclusive o joio é usado também, principalmente fazer forragem, fazer ração animal. E há uma questão básica, o trigo, meu irmão, ele dá aquele cacho. E os grãos grandes, é aquele que a gente usa, né? Que a gente quase não come, que é farinha, né, de trigo, quase a gente não é base da nossa alimentação. Então nós vemos aqui lá, é uma característica. O joio é muito parecido, porém os grãos são muito pequenos, levezinhos. E a diferença nós só vamos saber na hora da colheita, na hora da ceifa. Porque o trigo, para quem já viu um campo de trigo, é a coisa mais maravilhosa. Quem já foi para o sul, tem muita plantação de trigo. A hora que começa a amadurecer, vai ficando tudo dourado. Coisa mais linda do mundo. E a hora que ele encaixa, mesmo que ele encorpa, ele deita com o peso. E aí vai a diferença. Porque o que é trigo, o que dá fruto, aquilo que vem, ele se encurva, como a pastora falou aqui. Ele vai se encurvar. Na hora da colheita vai se encurvar. E o joio fica... igual o cabelo do pastor Maurício quando esquece de cortar. Então fica facinho de você tirar. Antes da colheita você já consegue tirar, porque aí já há diferença. Então veja bem, o joio e o trigo. E ele está falando de algo numa mesma terra, numa mesma plantação. Amém?
Então eu quero que hoje a gente venha entender que sim, haverá juízo de Deus com aqueles que não aceitam a palavra, haverá juízo de Deus com aqueles que prostituem a palavra, haverá sim juízo, porém também haverá juízo de Deus na igreja. E esse ponto é uma coisa muito difícil muitas vezes de nós entendermos, de absorvermos. Primeiro que a gente, como eu disse, nós carregamos essa questão de achar que juízo é coisa balela. E a hora que fala, na igreja, onde está a misericórdia do Senhor? Onde está o poder de Deus no meio do seu povo e da sua igreja? Está também no seu juízo. E esse ponto é muito importante. Vai comigo, eu quero pegar com vocês. A gente está meditando. Voltemos agora no Evangelho de Mateus. Eu quero pegar aqui uma passagem também do próprio Senhor Jesus. Eu quero estar aqui meditando capítulo 23 de Mateus. Deixa eu achar aqui. Capítulo 23 de Mateus. Olha só que interessante. Os juízos do Senhor também são conhecidos na palavra, principalmente para a sua igreja, como os ais de Deus. Sabia disso? Porque um juízo em cima daquele que aceita ou não aquilo que Deus colocou no seu livro da vida é uma coisa. Mas ai daquele que brinca, ai daquele. Então é conhecido também o juízo sobre aqueles que são do Senhor pelos ais de Deus. E nessa passagem aqui, Jesus, ele começa a falar a respeito do farisaísmo, a respeito, da hipocrisia dos religiosos judeus daquela época. E eu vou dizer uma coisa para vocês, igreja. Nós vamos estar orando hoje e repreendendo, porque eu vejo a igreja hoje, eu estou falando igreja evangélica. Eu vejo a igreja no mesmo estado que estava o judaísmo quando Jesus veio. E amarremos as calças para não estarmos petrificados como eles estavam quando Jesus veio. E aqui o Senhor Jesus fala algo que é muito importante para nós, que diz respeito ao seu juízo conosco, igreja. Olha que interessante, capítulo 23, o primeiro versículo. Então falou Jesus às multidões e aos discípulos. Olha que interessante, preste atenção nos detalhes da palavra. Jesus chega num certo ponto, num local aonde os fariseus estavam ali. Ele está agora no seu segundo ano de ministério, e os fariseus estavam querendo pegá-lo no contrapé com relação às leis, com relação à própria palavra de Deus, que é dele mesmo. E ele aproveita para falar a respeito do juízo dele com relação aos religiosos. Existem os religiosos, e nós temos que tomar cuidado, porque religiosidade mata e o espírito vivifica. E muitas vezes nós estamos agindo conforme isso. Então ele começa aqui a falar e a censurar e a colocar o juízo dele como Deus em cima do povo judeu. Agora, antes de entrar aqui, vai comigo nesse mesmo capítulo. Eu quero que você vá comigo no versículo 36 agora. Depois nós vamos estar pegando os versículos no meio para entendermos aquilo que Deus tem para nós. Versículo 36. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre esta geração. Olha só que interessante. Então o Senhor Jesus começa a falar a respeito dos seus juízos com relação ao povo judeu, com relação àqueles que conheciam a palavra, que faziam parte da aliança, daqueles que estavam participando da aliança de Abraão, da promessa de Deus, das gerações abençoadas. E ele está falando, ele vem falando várias coisas aqui, vários itens que eu quero estar compartilhando com os irmãos. E depois, no versículo 36, ele fecha da seguinte maneira: em verdade vos digo, todas essas coisas, tudo aquilo que ele falou, hão de acontecer sobre esta geração. Que geração é essa? É a nossa geração, é a geração da igreja,
Porque ele chamou os discípulos. Os discípulos, meus irmãos, são a base, a estrutura da igreja, o início, o começo da igreja. E falou: olha, eu quero que vocês entendam. Estou falando para as multidões que estão aqui, e estou falando para vocês que são agora o alicerce da igreja. E isso tudo que eu falei, que ele citou várias coisas, ele está dizendo: olha, esses juízos virão também para essa geração, apontando o dedo para os discípulos. Está falando conosco, igreja, aqueles que usufruem da bênção, da graça e da misericórdia de Deus. Que coisas são essas, pastor? Coisas que só aconteciam no judaísmo antigo, coisas que só aconteciam naquele tempo. Vamos ver o que Jesus falou? Vamos lá? Então, voltemos. Eu quero pegar agora versículo 2. Então, capítulo 23. Vamos pegar o versículo 2 e 3. Amém? Então Jesus começa a censurar, ele começa já a julgar e a condenar certas atitudes dentro do povo que era dele. Versículo 2: os escribas e fariseus estão assentados na cadeira de Moisés. Portanto, observai e fazei tudo o que vos disserem, mas não procedais de conformidade com as suas obras, pois dizem e não fazem. A primeira coisa que Deus vai julgar na sua igreja: aqueles que dizem, mas não fazem; aqueles que falam, mas não fazem; aqueles que confessam algo, mas não faz aquilo que confessa, que estão sentados na cadeira de Moisés. O que é estar sentado na cadeira de Moisés? É estar sentado naquela posição de autoridade, naquela posição de conhecimento da lei. A cadeira de Moisés em cada sinagoga era para aquele que tinha pleno conhecimento da lei. E o Senhor está falando: eu não quero que tenha conhecimento da lei se você não aplicar a lei. Ai daqueles que fizerem isso. Então ele já está aqui começando a falar a respeito do juízo com aquele povo e o respeito do juízo com esta geração. Eu sei que são coisas que não acontecem no meio da igreja, mas vamos imaginar que talvez um dia venha acontecer. Amém, meus irmãos? Vocês estão acordados aí? Se o irmão dormir do seu lado, dá uma cutucadinha nele. Versículo 4, vamos para frente. Atam fardos pesados e difíceis de suportar, e põem nos ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. Legalismo exagerado. Colocar algo para os outros, coisa que nem eu faço. Ficar pedindo algo que nem eu faço, que nem eu vou mexer uma palha, porque eu sei que eu não vou fazer, e eu fico exigindo para que outros façam. Eu sei que é coisas que não acontecem no meio da igreja, mas vamos imaginar, vamos usando a imaginação aí, amém, meus irmãos? Vamos colocando assim imaginação bem fértil para então, quer dizer, eu coloco fardos, eu coloco legalismos, eu coloco um monte de coisa que nem eu dou conta de fazer, ninguém dá conta de fazer, achando que o legalismo, meu irmão, é achar que por coisas que eu faço eu vou ganhar algo de Deus. E o Senhor, Ele age pela graça, mas não uma graça deturpada. Vamos para frente. Amém? Versículo 5. Tudo o que fazem é a fim de serem vistos pelos homens. Alargam seus filactérios e encompriram as franjas das suas vestes. Amam os primeiros lugares nas ceias, as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e serem chamados de rabi pelos homens. Outra coisa que Deus julga e irá julgar no meio do seu povo: aqueles que querem aparecer. Grandes filactérios, grandes franjas. Filactérios eram o tipo de roupa que eles usavam, as franjas. E tinha o costume, naquela época judaica, os doutores da lei, os fariseus, os estudiosos, cada etapa, vamos imaginar assim, como se fosse curso de teologia. Terminei o primeiro módulo, eles ganhavam umas franjas nas suas vestes. E vamos pôr aqui, friso meu, tá? De 2 centímetros. E terminei o segundo módulo, franja de 4 centímetros. Terminei o terceiro módulo, franja de 8 centímetros.
E tinha uns que tinha tanta franja que tropeçava, pisava nas franjas da veste, de tanto que, porque queria mostrar algo, conhecimento. E o Senhor está falando: olha, será julgado, porque quem tem que aparecer é o Senhor. Aqueles que procuravam os primeiros lugares, aqueles que estavam à frente, aqueles que na hora da ceia tinham que estar na frente de todo mundo. E o Senhor está falando: olha, eu julgarei. E isso já é sentença de Deus. Quem agir dessa maneira? Aqueles que, coisas que tinham só aquele tempo no judaísmo. Ai, olha, fulano de tal, esse é 10, esse é top. Ó, ele tem mais de 10 mil seguidores no Twitter. Aquele tempo já tinha passarinho falando. Ai, aquele ali não sei o que. Ai, esse é bom, porque esse está na mídia. Meus irmãos, quem tem que aparecer não é o homem, quem tem que aparecer é o Senhor. Naquele tempo, coisas que só existiam naquele tempo, que será juízo de Deus no meio também desta geração. Aqueles que gostam de colocar placas com o nome de fulano de tal. Coisas que só aconteciam naquele tempo. Juízo de Deus no meio desta geração. Amém, meus irmãos? Vamos continuar? Um pouquinho mais à frente. Então vamos lá. Agora versículo 8. Vós, porém, não sereis chamados de Rabi, pois um só é o vosso mestre, e vós todos sois irmãos. Fala assim: irmãos. E a ninguém na terra chameis de vosso pai, pois um só é o vosso pai, aquele que está no céu. Nem sereis chamados de mestres, pois um só é o vosso mestre, o Cristo. Mas maior dentre vós será o servo. A ninguém na terra chamais de pai. Por favor. Obviamente que Jesus está fazendo uma analogia aqui, tá certo? Você não vai chegar na casa do seu pai, principalmente o mês que vem, dia dos pais. Ô coisa, né? Ô coisa, eu vim aqui dar os parabéns, hoje é dia do coisa. Não, para com isso. Ele não está falando de pai natural. Ele está falando de ninguém. Quando ele está falando de ninguém, é o seguinte: tudo aquilo que sai fora da regra normal, ninguém na terra chameis de pai. Ele está colocando aqui e quebrando e anulando toda a eclesiologia. Ele está acabando com tudo. Olha, aqueles que querem ser chamados acima de outro, quem está querendo ser acima desse ou daquele, um é bispo, outro apóstolo, outro apostila, outro apócrifo, outro não sei o que, e isso. E já existe hoje por aí, em igrejas evangélicas, pai apóstolo. E depois nós julgamos e falamos daquele que se diz papa. Papa é o quê? Pai. E depois nós brincamos com coisas que são sérias na presença do Senhor. São coisas muito sérias. O Senhor deixou muito bem claro: olha, você aqui na terra, aqui enquanto caminhar, todos nós somos iguais. Quando você fala que tem um pai, quando você fala que tem um superior, você está dizendo algo aí que não cabe ao Senhor. Diferente também, por favor, o próprio Paulo fala a respeito de pai na fé. Amém, meus irmãos? Aquele que gerou um filho, assim como um pai natural. E não estou falando desse tipo de pai. É aquele que não gerou, que nada, coisa alguma, não fez o mínimo esforço, porque aquele que gera, aquele que cria, aquele que faz a função de pai, tem a sua posição. Mas ele está falando a respeito daqueles que não fazem nada e querem ser chamados e querem ser superiores. E muitas vezes nós achamos que são coisas pequenas. O Senhor falou: eu julgarei. Estão separando joio do trigo. Amém, meus irmãos? Preste atenção em mais um detalhe. Coisas que muitas vezes nós carregamos, e isso vem da Idade Média, vem de erros doutrinários dentro da igreja que foi incutido. Ai, sabe o que acontece? Isso eu já vi falar dentro da igreja evangélica. Nós não batizamos criança, nós apresentamos a criança no templo. Sim, apresentamos. Ai, quem que vai ser o padrinho? Ai, deixa eu escolher o padrinho. Você sabe o que é padrinho? É um paizinho. Sabe de onde veio esse conceito? Da Idade Média. Se o seu pai morrer, você vai assumir o filho do outro. Principalmente naquela época que tinha muitas mortes. E nós carregamos isso, e nós trazemos isso, e achamos coisa mais linda, mais maravilhosa. O Senhor deixa muito bem claro. Amém, igreja? Fala assim: ninguém
na terra deve ser chamado de pai. O que é padre? Pai. Padre é pai em latim. Padre nosso. Então nós vemos, as coisas foram sendo incutidas, e muitas coisas nós trazemos, muitas coisas nós carregamos, muitas coisas nós colocamos, e achamos que estamos impunes. O Senhor está dizendo e deixando muito bem claro, assim como aconteceu com essa geração má e adúltera, acontecerá com essa atual. Ainda não aconteceu, mas vamos dando asas para a imaginação. Vamos para frente. Amém? Vocês estão acordados aí? Amém. Versículo 13. Mas ai de vós, escribas, fariseus hipócritas, fechai o reino dos céus aos homens. Vós mesmos não entrais, nem deixai entrar outros que estão entrando. Ai de vós, que fecha o reino dos céus. Sabe o que é isso, meu irmão? Coisas que hoje estão acontecendo que Deus vai julgar. Essa teologia da graça barata, essa teologia que está fechando o reino dos céus para que outros não entrem. Eu estou fazendo isso porque eu estou divulgando uma teologia da graça barata, estou divulgando algo que não é de Deus, em que tudo pode, não tem problema nenhum, a graça te basta. Você pode prostituir, você pode divorciar, você pode arrumar outra mulher, você pode casar quantas vezes você quiser, porque Deus é bom, Deus é misericordioso. Ah, cansou dessa mulher? Deixa ela, pega outra, casa de... Manda ver, porque a graça está sobre a sua vida. Deus é bom. Está fechando a entrada do reino. Ai desses. Ai desses. E nós achamos, bom, mas são coisas que só aconteceram naquele tempo do judaísmo. Amém? Mas vamos assim, vamos dando imaginação. Vamos, aí, põe a sua mente para trabalhar. Vamos continuar? Versículo 14. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, devorai as casas das viúvas, sob o pretexto de prolongadas orações, por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Coisa que só acontecia naquele tempo. Vender bênção, vender salvação. Chegava nas casas das viúvas, os fariseus hipócritas, falavam, olha, se você me der algumas coisas aí, eu vou mandar uma bênção tal que vai fazer algo sobrenatural. Meus irmãos, e o povo está indo atrás disso. Coisa que só acontecia naquele tempo. Mas vamos usar da imaginação. Ah, é porque você tem que doar isso, você tem que fazer aquilo, você vendendo bênção, vendendo graça. Aí nós julgamos a época em que a igreja esteve antes da reforma. Eu imagino que os reformistas do início da igreja devem estar ali, olha, desesperados. Estão voltando tudo de novo. Vendia um pedaço da cruz de Cristo, vendia um leite da Maria, vendia coisa, isso 500 anos depois, 1500 anos depois. E hoje nós vemos coisas semelhantes, e o povo na ânsia de querer negociar com Deus, fazer barganha com Deus. Ai daqueles, teologia da prosperidade, teologia furada, venda de bênçãos. Uma pessoa aqui da igreja chegou para mim falando algo, pastor de uma igreja, bem em frente assim, de onde ele tem um comércio. Falou assim, ó, se você quiser, eu estou indo para Israel. Ó, se você quiser uma bênção aqui no seu comércio, me dá aí o nome aí que eu vou levar. E ele falou, não, na maior alegria, mas tá bom, ora lá. Apesar que eu vou dizer uma coisa para vocês, viu, irmão? Não caia nessa balela. O mesmo Deus que está lá em Israel, no Muro das Lamentações, é o mesmo Deus que está aqui. Amém? Mas tá, não custa nada, né? Tá bom, vai, pega o meu nome. Aí, tá bom, mas é o seguinte, R$2.000. Ué, mas se você quiser uma bênção grande, você tem que investir bem, porque aquilo que você investe, né, a mesma medida que você mede, ainda deturpa a palavra. É, porque essa é a bênção ouro. Ah, mas se você não puder, tem a bênção prata, 1.000. Com R$1.000 eu levo seu nome lá. Mas, em último caso, tem a bênção bronze. É, 500. 500 eu levo seu nome. Meu irmão, pelo amor de Deus. E o povo tá. Aí não sabe por que esse pastor, que maravilha, ele viaja para Israel todo mês, todo ano, vai 3, 4 vezes por ano. Meu irmão, puxa vida, se eu pegar 4 da bênção ouro, eu tenho dinheiro para ir, pagar passagem, ida, volta, passear e tal, comer, ficar num hotel excelente.
Ainda sobra o resto ainda. E sabe o que é? Olha, a sua bênção vem de acordo com se é ouro, prata ou bronze. Se você tem a fé, meu irmão, invista. Vendendo, barganha com Deus. Coisa que só acontecia naquele tempo, que chegavam na casa das viúvas, dos pobres, daqueles que tinham falta de conhecimento. Agora, falta de conhecimento hoje no meio do povo de Deus é um absurdo. E tem por quê? O meu povo perece por falta de conhecimento. E o povo acha bonito, acha maravilhoso. Vamos fazer a campanha não sei do que. Traga o seu tudo, entregue o seu tudo. Deus nunca falou para entregar o seu tudo, meu irmão. Ele falou para entregar aquilo que é para entregar, ainda do seu coração, e depois o restante fica com você, que você deixou para administrar, porque é dele. Amém? Vamos continuar? Vocês estão acordados? Versículo 15. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, percorrei o mar, a terra, para fazer prosélitos, e depois de o teres feito, tornais filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Proselitismo. Preste atenção. O proselitismo torna filho do inferno, e é aquele que promove 2 vezes mais. Sabe o que é 2 vezes mais, meu filho? Eu fico imaginando aqui. Se o fogo no inferno é grande. Você fez proselitismo? Você vai aqui no caldeirão mais quente. 2 vezes mais fogo aí. Sabe o que é proselitismo, irmão? Sabe o que é fazer prosélito? Coisa que só acontecia naquele tempo. Os fariseus, saduceus, essênios, né, são seitas dentro do judaísmo, vamos pôr assim, são vertentes dentro do judaísmo, em que ao invés de eles se preocuparem em ganhar pessoas e fazer com que se convertam e convertesse ao Deus de Abraão, eles ficavam indo atrás de quem era fariseu para tornar saduceu, aquele que é saduceu para tornar essênio. O certo é essênio. Saia daí e venha para cá, porque aqui que é certo. Saia de lá, vem para cá. Vem aqui, que aqui é certo. Isso chama-se proselitismo. Deus abomina o proselitismo. Deus abomina quem faz isso. Julgamento dentro desta geração. E nós achamos normal. Eu sei que nunca acontece, mas põe assim a sua cabecinha para funcionar. Faz de conta que algum dia, se algum dia acontecer, olha, você vai naquela igreja, aquela igreja não é de Deus não. Você vai naquela, não, vem da minha, porque a minha é certa. Meu irmão, a partir do momento que alguém falar para você, a minha igreja é a certa, já chuta que é laço. Chuta que é laço. Chuta por quê? Porque a igreja do Senhor não é denominação. Amém? E aqueles que dizem que só aqui tem salvação, só aqui está certo, só aqui funciona. Eu tive uma revelação de Deus, e essa revelação é especial para esta igreja e para as nossas vidas. Quem tiver aqui vai. Já está errado. Isso aí já é seita. Uma das características de seita é declarar que só aqui está certo. E quando começa a procurar e tirar pessoas de onde estão congregando, isso chama-se proselitismo. Eles gastavam tempo. Jesus falou: eu abomino. Ai desses que atravessam mar e terra para fazer um prosélito, ou seja, convencer. Você é fariseu? Não, meu filho, vou te convencer que saduceu é que é certo. Tá certo? É a questão, nós vamos depois conversar, é a questão de salvação, quem vai ser salvo, quem não vai ser, depois da morte, antes da morte. Mas vem aqui. Ao invés de preocupar com o seguinte, olha, confia no Deus de Abraão. Confia em Jesus Cristo para a sua salvação. Coisa que só acontecia naquele tempo. Vocês estão vendo como tem muita coisa? Vamos para frente. Onde nós paramos? Até me perdi aqui. Agora versículo 16. Ai de vós, condutores de cegos, que dizei: aqueles que jurar pelo templo, isso nada é, mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. Insensatos e cegos, qual é a maior, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Também dizeis: aquele que jurar pelo altar, isso nada é, mas aquele que jurar pela oferta que está sobre o altar, esse é devedor. Insensatos e cegos, qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, o que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que está sobre ele.
E o que jurar pelo templo, jura por ele, por todo aquele que nele habita. E o que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que está assentado no seu trono. Sabe o que é isso? É quer dizer, fazer manobras para justificar doutrinas de homens. O Senhor nunca colocou na palavra dele juramento. Inclusive ele foi muito bem claro na antiga aliança: ó, se você jurar, cumpra. E depois Jesus ratificou: seja o seu sim, o seu não. O que passar disso, vem no maligno. E aqueles que ficam inventando algo que não existe, que Deus não falou, que não tem na palavra, e ficam ali arquitetando coisas. Eles começaram a falar a respeito de jurar pelo que estava no altar, fora do altar. Se você jurou por isso, jurou por aquilo, porque eles estavam arquitetando coisas que eram doutrinas feitas por eles, homens que Deus nunca falou, coisas que também só aconteceram naquele tempo. Mas o Senhor julgará. Porque nós vamos fazer a campanha não sei das quantas, não sei das quantas. Se você quebrar, quebrou a campanha, Deus te quebra uma perna. Quebrou outra campanha, quebrou outra perna. Pronto, já ficou paralítico das duas pernas. Por quê? Porque está querendo manipular o povo. Condutores e cegos, condutores de quem não quer ver, e aqueles que estão atrás de coisas boas, baratas, fáceis, comodismo, vão atrás. Vamos fazer a campanha dos 7 nó. Vamos agora todo mundo fazer nó. Vamos fazer a campanha do sal grosso. Vamos fazer a campanha não sei o quê. E começa a inventar doutrinas, começa a inventar coisas que Deus nunca colocou na palavra, que nunca existiu. Campanha não sei de quantos pastores, campanha de vamos passar debaixo da mão de não sei de quem, campanha não sei do que, não sei das quantas, e estende a mão e passa por baixo. Meu filho, estender a mão, passar por baixo, quadrilha. Cobra. E começam a inventar doutrinas. O Senhor está falando: eu abomino. Ai desses que são condutores e cegos. Cegos, aqueles que deveriam enxergar, e a função é fazê-lo enxergar a verdade. E quando você fala da verdade, o povo acha ruim, o povo não gosta, porque a verdade muitas vezes esclarece, a verdade ilumina, a verdade aparece, e tudo que estiver oculto vem à luz. Então começa a arquitetar, inventar coisa. Olha, se você fez uma promessa, se você fez um juramento com que está em cima do altar, embaixo do altar, em vez do altar, do lado do altar. E Deus falou: nunca teve isso, nunca falei isso. Ficam criando doutrina, maquinando a palavra de Deus para justificar doutrinas, coisa que só aconteceu no judaísmo. Mas vamos imaginar que algum dia possa acontecer perto da gente. Vocês estejam atentos na bênção. Estão acordados? Rapidinho, versículos 23 e 24. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, dais o dízimo da hortelã, do endo, do cominho, mas negligenciais o mais importante da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas. Condutores e cegos, que coais um mosquito, engolis um camelo. Aqui mais uma coisa que Deus está colocando. Olha, as promessas de Deus têm as suas funções e as suas hierarquias. E muitas vezes eu dou ênfase naquilo que me interessa. Porque dízimo e oferta é algo importante. Jesus falou: olha, vocês devem fazer essas coisas, mas vocês estão omitindo as mais importantes: a fé, a esperança, o amor. E aqui nós vamos ver o relativismo. Nós vamos ver algo que também só acontecia naquela época no meio do povo judaico: o relativismo. Olha, coisa que só acontecia naquele tempo. Se você é um bom dizimista, um bom ofertante, aí você terá determinadas funções e será bajuleites. Agora, se não, daí é inglês profundo. Para quem não aprende, vocês vão aprendendo, tá certo? Então, essas coisas que só acontecem. O Senhor falou: olha, eu quero que vocês entendam que há as regras, que há as condições. Jesus falou de dízimo aquilo que devia ser falado. Falou o quê? Ele falou
de uma maneira simples, singela. Olha, entrega, faz, como eu já dei a palavra aqui, já ensinei. Para quem estava na escola bíblica, nós tivemos um ensino muito interessante a respeito dessas coisas. Então ele não descartou, ele não tirou, porém ele deu o seu real valor. E o real valor, a fé, esperança e amor, esse é o mais importante. Amém, meus irmãos? Então, coisa que só acontecia naquele tempo. Mas vamos imaginando. Vocês estão imaginando? Estão conseguindo imaginar? Trazer para a realidade? Tá certo? Vamos para frente. Vamos lá. Nós temos que terminar. Ai de vós, versículo 25. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, limpai o exterior do corpo, do copo, e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, sois semelhantes a sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos, de morte e de toda imundícia. Ai, assim também vós, exteriormente, pareceis justo aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Amém, meus irmãos? Coisa que só acontecia no judaísmo. Coisa que o famoso estereótipo de filho de Abraão, estereótipo de crente. Crente fala crentez. Crente usa roupa de crente. Crente que é crente faz tal coisa. Crente que é crente não rapa a perna. Crente que é crente crente que é crente, o estereótipo, enquanto ele está falando, olha, por dentro está tudo morto, por dentro não tem nada. Vocês são hipócritas, cegos. Vocês estão querendo mostrar algo que não existe. Vocês querem falar algo e mostrar algo que por dentro não é a realidade. É como sepulcros caiados, que traz dentro ossos e morte. O que é sepulcro caiado? Sabe o que é sepulcro caiado? É quando você vai no cemitério, um pouquinho antes de finados, todo mundo pinta os túmulos bonitinho, um pinta de cor de rosa, outro de azul, outro de branquinho, pinta os anjos, pinta o sangue, pinta tudo, deixa tudo bonitinho, sepulcro caiado, bonitinho. Mas o que tem lá dentro? Morte, ossos. Vocês estão agindo como tal. Meus irmãos, essa é outra coisa que o Senhor irá julgar. Por favor, eu quero deixar bem claro aqui uma coisa, tá? Não sou contra determinadas igrejas, se tem determinados usos e costumes, tá certo? Respeito, cabeça de cada um, sem problema nenhum. Outra coisa que eu quero falar também, quando nós falamos a respeito de roupa, de vestimenta, que isso não deve trazer nem mostrar aquilo que eu tenho aqui dentro, eu não estou dizendo que eu tenho que avacalhar. Sabe o que é? Eu sou crente, então eu posso andar com a calça aqui embaixo, mostrando as orbas, e anda que nem galinha piada. Não consegue nem andar, porque aí outros, outras mulheres põem aquela roupa, aquela calça vestida a vácuo, precisa entrar numa câmara de vácuo, aí sai. Então preste atenção, gente. Eu não estou caindo para um lado, nem estou caindo para o outro. Eu não estou dizendo que a bênção de Deus está sobre a sua vida porque você está de paletó e gravata, mas também não estou dizendo que você tem que apresentar-se diante do povo de uma maneira que desonre o Deus e aqueles que estão com você. E Deus falou, ai desses, são como sepulcros caiados, que acham que isso está mostrando a sua fé. Eu sou melhor, eu sou santo. Coisas que só aconteciam no tempo do judaísmo, tá bom, gente? Mas vamos imaginando, vamos terminar, vamos um pouquinho mais para frente, na bênção. Então vamos lá, 28. Não, já falei, né? Não, 28. Assim também vós exteriormente pareceis justo aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e iniquidade. 29.
Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, edificais sepulcros dos profetas, adornais monumentos dos justos, e dizei: se tivéssemos vivido no tempo dos nossos pais, não teríamos sido cúmplices do seu derramar de sangue, ou de sangue dos profetas. Assim vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, da medida dos vossos pais, serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Portanto, eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas, entre parênteses, igreja, e os perseguireis na cidade em cidade. Outra coisa que será julgado, esta geração. Aqueles que falam, bate no peito: puxa vida, o que fizeram com Isaías. E Jeremias então? Se fosse eu que estivesse lá, eu não deixava enfiar Jeremias lá naquela fossa de jeito nenhum. Ah, esse povo, se eu estivesse lá, de maneira alguma, eu seria o primeiro a defender Jeremias. Eu seria o primeiro a defender Isaías. A hora que Elias descesse, eu ia na frente e entrava na frente e não deixava nem bater na viúva, na casa da viúva. Muito bem entendido. Já levava para minha casa e fazia um banquete bonito depois que a coisa está feita. É a mesma coisa, meus irmãos, quero dizer para vocês. Na engenharia a gente diz engenheiro de obra pronta. Engenheiro de obra pronta é aquele engenheiro que chega: puxa, essa porta, vocês não deviam ter colocado ali, deviam ter colocado aqui para cá. Por que vocês fizeram essa janela desse tamanho? Se vocês fizerem 10 centímetros menor, seria muito melhor. Gente, por que vocês colocaram essas lâmpadas com esse pendão tão comprido? Olha, mas 15 centímetros ficaria assim numa altura ideal aqui com a porta. Por que vocês fizeram isso? Engenheiro de obra pronta são aqueles que olham as coisas que já aconteceram, falam dos profetas. Aquele tempo faziam bustos, faziam homenagens aos profetas mortos, e Jesus estava falando: homens hipócritas, eu julgarei vocês, porque eu estou enviando profetas hoje, e Deus continua enviando profetas. Amém, meus irmãos? Falam daqueles antigos, porém não aceitam os que falam a verdade hoje. Crucificam, matam, destroem, porque estão ouvindo a verdade, assim como fizeram com Jeremias, com Isaías, com Elias e Enoque e todos os outros que passaram, assim hoje faz. E o Senhor está dizendo: julgarei também tudo joio. Está vendo como tem coisinha? Eu sei que é coisa que não acontece hoje em dia, mas faz de conta que se algum dia acontecer. Falam dos profetas, muito bem. Pedrão, homem bom, tá aí. Não tinha papa na língua, tinha que falar, falava. Oh, maravilha, que bênção. E Paulo então? Bastou arrancar o S, pôr o P ali, o homem virou outro. Chega e falava mesmo, denunciava o pecado. Que coisa maravilhosa. E a hora que vem um profeta de Deus e sobe aqui e denuncia o pecado e fala das coisas, aí você quer destruir, você quer matar, você quer arrancar, você acaba com a vida. E eu vou dizer uma coisa para vocês, já estive falando aqui, muitos pastores aí que suicidaram. Olha a igreja, presta atenção. Eu falo: ai da igreja, porque muitos são consequência do que a igreja fez com esses pastores. É consequência do que fizeram com esses pastores. Acabaram com a vida deles, destruíram a vida. Depois que morre, aí vamos fazer um busto, vamos colocar o nome dessa sala, sala do pastor coitadinho de Deus. Aí fica tudo bonito. Vamos terminar? Amém? Onde que eu parei? 35. Assim recairá sobre vós todo o sangue do justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matasse entre o santuário e o altar. Aqui ele está falando o seguinte, falando: olha, vocês ficam falando dos profetas lá atrás, e eu quero dizer vocês aqui, povo de Israel, povo da aliança, vocês serão julgados tanto pelo sangue de Abel, como o sangue de Aquile. Agora traz uma realidade.
algo que tinha acontecido há pouco tempo, assim como aconteceu quando vocês mataram Zacarias, filho de Baraquias, e matassem entre o santuário e o altar. Era homem de Deus que trouxe a verdade e falou a verdade, e o povo não aceitou e mataram ele. E tem muitos matando profetas de Deus, não fisicamente, misericórdia, até fisicamente, mas espiritualmente, emocionalmente. Ai daqueles. Coisas que só aconteciam naquele tempo. Amém, gente? E aí vem o versículo 36, que Jesus fecha, e essa palavra é para nós hoje. Em verdade vos digo, que todas essas coisas, tudo isso que eu citei para vocês, amém, igreja? Hão de vir sobre esta geração. E se Jesus, com toda a sua autoridade, julgou lá, julgará também aqui. Amém? Preste atenção o que o Espírito diz à igreja do Senhor. Para encerrar, livro de Apocalipse, capítulo 2. Agora para encerrar mesmo, viu bem? Capítulo 2, versículo 23. Apocalipse 2, 23. Ferirei de morte a seus filhos. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que esquadrinha os rins e o coração. E darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Amém? Em outras traduções, eu sou aquele que esquadrinha a mente e os corações. Nós muitas vezes não sabemos quem é joio, quem é trigo, mas o Senhor sabe, e Ele julgará a sua igreja. Fica em pé, em nome de Jesus.